Olá, tudo bem? Meu nome é Welton Soares Mendes. Sou matemático e físico, especialista em matemática e física, docência superior e educação à distância. E trabalhei com você nessa disciplina de matemática básica e curso bacharelado em administração pública. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir algumas dúvidas, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum. Tirar dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum tirar dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então poste as dúvidas no fórum, pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades de sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila, o caderno didático, ok? Nessa primeira videoaula 2, terei do conjuntos, teoria do conjuntos, vou dar uma grande ênfase na matemática para vocês, demonstrando que aprendemos a matemática com bastante exercício. E isso inicializará, desenvolverá seus conhecimentos matemáticos até que não sobre mais dúvidas e que deixe pensar que a matemática é difícil. Ela está longe de apresentar problemas impossíveis. É necessário somente conhecimentos dessas bases para que começarmos juntos. Ok? Na introdução do conjuntos, onde a teoria do conjuntos é um dos temas da matemática, foi formulada lá no final do século XIX pelo matemático russo Jens Friedrich, cantor, conjuntos não podem ser definidos, mas entende-se por conjunto toda a lista de objetos, símbolos que seja bem-vinda, como nos conceitos primitivos, conjunto elemento, pertinência. Ao pensarmos em uma coleção de objetos, podemos associar conjuntos. Esses objetos da coleção são os que chamamos de elementos do conjunto. Olha que interessante. Se um elemento está presente em um conjunto, dizemos que o elemento pertence ao conjunto. Caso contrário, dizemos que não pertence ao conjunto, onde podemos representar através de símbolos, que fica mais fácil essa linguagem. Vou demonstrar para vocês as linguagens. No símbolo dos conjuntos, quando viemos o fala de pertence. Pertence. Olha que bacana. Se ele for cortado, não pertence. Não pertence. Então, em cima, pertence e não pertence. Se está contido. Se eu cortar o C, não está. Para você ver que interessante os símbolos. Contido. Então, o R para trás existe um elemento. O E cortado não existe elemento. Interessante, hein, galera? O ar de cabeça para baixo, para todo ou qualquer.
E a bolinha aqui é o mais facinho, conjunto vazio. Se for ser de para trás, contém se for só uma barrinha, tá ok. Se for uma setinha, implica. Se for duas setinhas, somente se somente se, né? Ficar melhor aqui, ó. Olha os símbolos, que legal. Vou apagar aqui que tem mais, viu, galera? Muito legal isso aqui. Começa a pegar o conjunto. O N são o quê? Conjuntos naturais. O Z, inteiros. Os conjuntos inteiros. O Q, racionais. Que vou pôr aqui um I, vem de irracionais. E o R, reais, conjunto reais. Isso aí são os símbolos que nós acompanhamos com vários conjuntos importantes nessas representações. Que aqui o segredo vem isso aqui. Se você pegou lá atrás esse conjunto vazio e os subconjuntos deles, temos aí A para baixo, interseção A, interseção de B, A com U para cima, A união de B, A menos B é a diferença de A com B, A menor que B, ou A maior que B, A menor ou igual a B, A maior, menor, A maior ou igual a B. E quando vocês verem um A com o ponto de exclamaçãozinho com A e B e o sinal para baixo é A ou B. Ok? Isso aqui é muito importante nas representações dos conjuntos, aonde isso aqui nós podemos ver chegar no diágrafo de Venn, que é A e N, M, N, N. Isso nós vamos ver muito lá na frente, nas funções, né? Funções. Ok? Quando as propriedades do conjunto está aqui, é tranquilo aqui, ó. Conjuntos iguais. Então, o quê? Esse conjunto de A é igual a B. Né? O subconjunto de A é A estar contido em B e B e A ou B está contido em A também.
né? São subconjuntos. Onde essas propriedades de conjuntos, ela pode se tornar em partes assim, ó. A contém A, então se A contém A, o conjunto vazio contido em A, né? Então podemos equivaler assim, ó, A contido em B e B contido em A. Equivalente. Olha o sinal de equivalente aí, ó. Pequenininho aqui, vamos. Equivalente A igual a B. É isso? Se for em partes, A está contido em B. B contido em A. Está em partes. Na propriedades pode vir 2N. 2 possui 2N. Né, que se torna aqui P em A. Que interessante das propriedades de conjuntos. Né? Que podemos ter também operações de conjuntos, que o que se dá é o seguinte: aqui do lá são símbolos. Quando a gente vê os símbolos, nós tenhamos que ter essa base aí, que agora começa aqui operações com conjuntos. Dados os conjuntos de A e B, então define com a união. Então, se A e B que é unido, A união de B. Se A é união de B, podemos definir o seguinte: todo X tal que X tal que pertence a A, ou X pertence a B. É a união de conjuntos deles aí. Esses dois conjuntos pertencem a B. Uma melhor representação seria assim: A contido B. Então, tudo está em A, está em B. Essa é a união desses conjuntos. Se formos com a operação de interseção, o pessoal confunde muito isso aqui. Então, vamos ter essa interseção aí. Interseção A, interseção de B, vai ser diferente da união lá. Vai ser X pertence a X, X pertence a A, e, ó, lá é ou, aqui é I. X pertence a B. E um ou é união, e I é interseção. Só isso aqui que eu vou olhar, ó. A interseção de B. Então é só isso aqui que você vai trabalhar, ó. A e B está sendo a interseção. Então presta atenção no que, quando for ou é união, quando for I é interseção. Essas coisinhas que temos que gravarmos para podermos aí ter uma noção de conjuntos. Porque desses conjuntos saem os arbitrários, que é A, B e C. Vai valer as seguintes propriedades. Tem a propriedade aí, menos A, interseção de conjunto vazio. Esse conjunto vai ser igual a vazio, né? Ou então assim, menos A, interseção de A, que é igual a A. Isso aqui vai ser uma recíproca. Olha para você ver que interessante. Você tem que aprender essas macetinhas, quer ver?
A interseção de B interseção de C. Ó, tem conjunto A, B e C. Vai ser a mesma coisa isso aqui, ó. A interseção de B, parênteses. Olha lá, interseção de C. Isso aqui é a famosa associativa. E por último tem a interseção de B aqui, ó. E B, interseção de A. Então vai ser o quê? Comutativa. Comutativa. Ok? Vou dar um exemplo aqui com números. Ficar tranquilo aqui para vocês. Vou pôr aqui conjunto A. Vou pôr 0, 1, 5. No B, vou pôr 0, 2, 5, 7. Vai ficar legal isso aqui. No C, eu vou pôr 4, 6, 7, 9. Ok? 9. Então, vamos obter aqui. Vamos pôr no D também. Vamos pôr no D. Vou pôr aqui um conjunto D. Para dificultar um pouquinho, para explicar melhor ainda. Vou pôr aqui a letra A aqui. A interseção a B. Então, se é interseção, então o que vai sobrar para mim aqui? Se está em interseção, todos estão juntos. Só o que está fora vai ser o quê? O 0 e o 5. Olha que interessante. 0 e 5. É os números 0 e o 5. 0 e 5, porque no C não tem 5. E não tem 0. Então, só é A e B. A, 0 e 5, que está no mesmo grupo. O 1, o 2 e o 7 não está. Ok? Se for B, porque letra B, A interseção C. A interseção C, nenhum está nenhum, então é um conjunto entre A1, 5, 4, 6, 7, 9, então é um conjunto vazio. Nenhum tá para ninguém. Nenhum tá para ninguém. Ok? Agora, se formos... Letra C aqui. Se for A, interseção AB, interseção AD. É um número que está só nele. Então, se for reparar bem, é o 0. É o 0 aí. O 0 está em A, B e D. É o 0. Vocês estão vendo que pelos símbolos, galera, pelo que nós aprendemos lá atrás, é que vai definir. É isso que muita gente tem a dificuldade, que vai definir os conjuntos. Ok? Vamos fazer outra aqui. Vamos fazer uma diferença. Que essa diferença aqui nada mais é o quê? Que A menos B. A menos B é uma diferença. Se há diferença, presta atenção aqui então, ó. Vou igualar aqui, ó. X que pertence a tal X, tal que X, vai ser X pertence a A. X pertence a A e não pertence a B. X pertence a A e X não pertence a B. Isso aqui é uma diferença, vai dar essa diferença aí.
Que interessante. Vamos ver um exemplo aqui com números. Com números. Vou pôr aqui A, um, 2, 3, 4, 5. B, 2, 4, 6. Então, vamos pôr aqui. Vou pôr aqui, começar com A menos B. A solução vai ser o seguinte. Vai pegar todo o número de A. 1, 2, 3, 4, 5. E diminuir o número de B. 2, 4, 6. Nessa divisão aqui, nessa subtração, o que vai sobrar aqui é 1, 3 e 5. Então, isto é a diferença de A menos B. Vou fazer ao contrário. B menos A. Teremos aí 2, 4 e 6. Menos 1, 2, 3, 4, 5. Então, este resultado, para mim, o que vai sobrar aqui, se eu for cortar, é 6. Vai ser igual a 6. Porque 4, na interseção dele, dessa diferença aí. Ok? Com isso, eu chego nesse conjunto complementar aí, né? Que esse conjunto complementar, vai ser escrito da seguinte forma. Variadas aí. Vou pôr em números para ficar mais fácil. Vou pôr com X. Vou sair um pouco ali de AB. Fica 1, 2 e 4. Y vai ser 1, 2, 3, 4. Então, X contém Y. Se X contém Y, então nessa aí vai ser o quê? Se contém, vai ter que ser tudo resolvido aqui, ó. O que eu vou ter? O que vai sobrar aqui? É o complementar. De X, então vai ser o complementar de Y menos X. Então vai sobrar o quê? Vai sobrar 1, 2, 3, 4. Vou pôr aqui 5. Eu tinha esquecido aqui 5. 5 menos 1, 2 e 4. Então sobrou aqui, para ficar melhor, 3 e 5, que vai completar esse conjunto aqui. Aceitar aqui, ficar bacana aqui. 4. Um, 2 e 4. 3 e 5. Isso é meu conjunto complementar. Então, esses exemplos dados, esses conjuntos, todos que eu falei aqui agora, de interseção, de união, de elementar,
Igual esse exemplo de x aí, 1, 2, 4, y, 1, 2, 3, 4, 5, x contido e y, obtendo condição de x vezes y vezes x, y menos x, que é 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, 2, 4, que é 3 quinto. Com isso tudo, essa teoria de conjuntos, eu chego no princípio da inclusão e da exclusão para dois conjuntos. Vou passar para vocês uma ideia aí legal no próximo slide. Esse princípio da inclusão e exclusão para os dois conjuntos, que serve para calcular o número de elementos da união de dois conjuntos de A e B em função do número de elementos de A e de B e de A a interseção de B. Nos símbolos é representado N, abre, aí A união de B, vou igualar N A mais NB, menos N A interseção de B, e fecha parênteses, N A parênteses A união de B, fecha parênteses, que é igual N A mais NB, menos N, que é a interseção de B. O que eu falei em cima, em teoria, eu joguei nos símbolos, onde NA é o número de elementos do conjunto A, NB é o número de elementos do conjunto B, e N, a interseção de B é o número de interseção de A e B, e N, AU, nada mais é que os elementos, número de elementos da união. Se eu passar isso aqui por exemplo para vocês, ficará mais fácil de entender. A é igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O B, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos uma ideia aqui. A união de B. Que ideia legal aqui, ó. Então, vou unir todos aqui. De 1 a 8. Porque 4 tem 1, 2, 3. Então, olha lá. 1, 2, 3 em A. Aí eu venho 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso é minha união. Aí, ó. Tá ficando tranquilo porque nós vimos isso lá atrás, né? Passo a passo. Se eu fazer assim, ó. A interseção de B. Então, só os números que estão na interseção. Então, o que vai sobrar aqui? Vai sobrar 4, 5, 6 e 7. Olha, sobrou na interseção. Né? Sobrou a interseção. O que tem aqui vai ter lá 4, 5, 6 e 7. Então, 1 e 2 e 3 e 8 e 9 não entrou. Não entraram aí. Ok? Se eu puder fazer legal, a gente olha números assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Né? Então, isso é minha interseção. Então, esses números aqui é equivalente à interseção aqui. Né? Está nos dois. Tanto em A quanto em B. Um outro exemplo aqui, legal aqui. Numa turma de 42 alunos, o professor perguntou quem é torcedor do Flamengo. 36 levantaram o braço. A seguir perguntou: quem é nascido no Rio de Janeiro? 28 levantaram o braço. Sabendo que o número de alunos deixou de levantar este braço, vamos determinar quantos alunos são flamenguistas e cariocas. Olha para você ver. Isso aqui vai ficar melhor para vocês. Tem flamenguista e tem carioca. Vou chamar por F e C. Carioca e Flamengo. Ficar mais fácil aqui. Então ele falou, num conjunto aqui, os flamenguistas é a união de cariocas. São 42. São 42 alunos. No conjunto dos flamenguistas,
ele tem 36, que levantaram a mão no primeiro momento. No conjunto de cariocas, ele tem... No conjunto de cariocas, no elemento de cariocas, ele tem 28. Ah, então bacana. Então, podemos fazer o seguinte. N, posso chamar aqui então de 42. Vou igualar aqui a 36 mais 28. Menos, que eu não sei, x. Olha que interessante. Ficou assim. N, que é a união. Vou igualar NF, que são os flamenguistas, e N, cariocas. E o X eu não tenho. Então, sendo assim, questãozinha boa para concurso, qualquer coisinha aqui, olha, 42, a soma de 36 mais 28, 64, x, menos x, 64 menos x. Então, x vai ser 64, 42, 64, menos 42. Então, o x vai ser 22. Então, logo, n... Então, logo, n se tornar f e c será de 22. Quantidade de alunos. É aí a questãozinha. Né? Se for para tudo que nós tiramos, os conjuntos dessas ideias aí, das questões matemáticas. Né? Ou vou dar outro exemplo para vocês. Já que nós estamos falando de time, Cruzeiro e Atlético. Um professor de matemática relacionado à teoria dos conjuntos em uma certa turma realizou uma pesquisa sobre as preferências cubísticas de seus N alunos, tendo chegado ao seguinte resultado. 23 alunos torcem pelo Cruzeiro. 23 alunos torcem para o Atlético Mineiro. 15 alunos torcem para o Flamengo. 6 alunos torcem para o Cruzeiro e pelo Flamengo. 5 alunos torcem para o Flamengo e pelo Atlético. Se designarmos por A o conjunto de torcedores do Cruzeiro e por B o conjunto de torcedores do Atlético e por C o conjunto de torcedores do Flamengo, todas das referidas turmas teremos equivalente a A interseção de B diferente no conjunto vazio. Concluímos que o número de alunos dessa turma é... Que interessante aqui, vamos lá. Então ele tem ali 23 alunos do Cruzeiro, 23 do Atlético Mineiro, 15 do Flamengo e 5 torcedores de Flamengo pelo Atlético e 6 alunos de Cruzeiro e Flamengo. Então ele quer saber o total disso aí. Então, para resolver essa questão, eu vou desenhar aqui o diagrama de todos os conjuntos para ficar legal aí para vocês entenderem melhor. Resolução. Vou fazer um conjunto C, que é de Cruzeiro, um conjunto do Atlético, um conjunto do Flamengo. No Cruzeiro tem 23. 23. Só que tem 6 que torcem para o Cruzeiro e torcem para o Flamengo. Então vai dar 17. Então, se eu tenho 17 aqui, eu terei 6 aqui. Se no Atlético eu tenho 23, eu terei 5 aqui, porque eu pego 23 menos 5, que dá 18. Então, se eu pegar 18, aqui no meu conjunto do Atlético eu terei 18, do Cruzeiro 17 e do Flamengo somando os dois eu terei 11.
Então, 11. Então, eu pegarei 15 menos 11, sobrou 4. Então, sobrou 4 aqui. Então, agora eu pegando a somatória desse número aqui, 17, 18, 6 e 5 e 4, vamos ver aqui o que ficou no final. 17 mais 18 mais 6 mais 5 mais 4, que dará total de 6 com 4, 10, 15, 15 com 40, com 35, 50. Sobrou 50 aqui. Então, esse 50 será o meu N, meu número de, que está pedindo? O meu número de alunos. Então, esse número de alunos. Então, o segredo está no raciocínio que vocês farão primeiro, no anunciar da questão, tirando eles, o resultado deles, você somará juntamente com esse 11 aqui, que for o restante do... Está na interseção de Flamengo aqui. Ok? A, B, interseção de C aqui, ó. Então, com essas ideias de conjuntos, nós podemos, logo na frente, veremos mais em funções. Com isso, encerramos esses assuntos da nossa videoaula 2 sobre a disciplina da matemática básica do nosso curso, que é Bacharelado em Administração Pública. Sobre a teoria dos conjuntos, espero que você tenha gostado e que tenha absorvido o que vimos aqui hoje. Deixarei fórum e algumas atividades. Lembre-se em acessar essa sala virtual, participar dos fóruns, postar suas dúvidas e não se esqueça dos estudos no caderno didático. Lembrando que a matemática só aprendemos com bastante exercício. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima.